pode e deve. Não sei, talvez a primeira coisa que me venha à mente é a ideia de que, hum, eu acho que a psicoterapia deve essencialmente ser é uma atividade que se pretende eminentemente artesanal, baseada num conhecimento que se pretende eminentemente científico, não é? E portanto a construção do artesanato, necessariamente, implica contactos, inspirações, que não vêm exclusivamente daquilo que as pessoas leem nos livros de psicoterapia ou daquilo que vêem nos filmes de psicoterapia. Eu acrescentaria que o Freud, já dizia que um bom analista, que um bom terapeuta, além de saber de psicanálise, tinha que saber de filosofia, tinha que saber de história, tinha que saber de literatura e tinha que saber sobre religiões, não é? Ah, eu- ou seja, deixe-me dizer isto de outra maneira, eu acho que um bom terapeuta tem que ter uma boa cultura geral, sintetizando, digamos, estas dimensões todas e isso por variadíssimas razões. Ahm, eu talvez começasse na questão da filosofia e na questão da verdade, muito brevemente, que é a ideia de que a verdade é uma entidade muito fugidia, não é? Quer dizer, e portanto o conhecimento de filosofia da ciência, se quiserem de epistemologia, diria até de ontologia, para mim é essencial no sentido das pessoas não serem arrogantes, no sentido das pessoas serem modestas e no sentido das pessoas perceberem que não há definitivos, não é? Quer dizer, portanto, o que remete para outra característica que eu há bocadinho não mencionei, relativamente aos psicólogos, que é a questão de ser responsivo, não é? Quer dizer, a verdade terapêutica é a verdade que os dois constroem, não é? Ou a verdade que os dois são capazes de construir. Eu posso ter uma convicção, mas transformo ou traduzo essa convicção em comunicação terapêutica e, digamos, a validação dessa minha convicção é-me dada ou não pelo impacto e pela reação que tem no paciente. Portanto, isto parece-me ser central e acho que se as pessoas souberem um bocadinho de filosofia da ciência e da epistemologia, vão aprender a desapegar-se. Eu não me lembro quem é que dizia isso, alguém fazia uma afirmação que eu gosto muito, que é: temos que aprender a libertar-nos da paixão insana pela verdade. Paixão, a ideia de que a verdade, ou a convicção absoluta de verdade, pode ser muito mais uma prisão, digamos, do que uma libertação. Portanto, tirando esse componente filosófico, eu acho que obviamente a cultura geral mais alargada, e eu mencionei, além da filosofia, história, literatura, história, literatura e conhecimento de religiões, acho que promove, facilita, digamos, o artesanato da terapia, inclusivamente ao permitir-nos entrar naquilo que eu gosto de chamar no espaço existencial do paciente, não é? E, portanto, quanto mais tivermos referências que nos permitam compreender e sentir, digamos, o que é a vivência do paciente, mais provavelmente seremos capazes de ser eficazmente empáticos. Não é? Esse é o lado que me parece talvez mais significativo salientar relativamente a, claro que sim, não é? E o não ter este registro, digamos, mais cultural, faz com que se corra o risco, que se associa com aquilo que eu disse anteriormente, dos terapeutas se transformarem meramente em tecnicistas, não é? E desenvolverem, digamos, a convicção de que os manuais têm toda a verdade, têm toda a razão, e, portanto, seguirem cegamente o manual sem se permitir, digamos, conviver e habitar nesse tal espaço existencial do paciente e que depois, idealmente, deveria passar a ser um espaço existencial dos dois. Não é? Portanto, parece-me claramente que um bom terapeuta não sabe só de psicoterapia.